Só apresentar formalmente, então, né? Professor José Joaquim, professor efetivo, né, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFES, graduado em mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica. Atualmente também é subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFES, pesquisador CNPq, atuou como pesquisador visitante, né, no PH 29, que é do primeiro ciclo, né, da UFES. Em seguida, foi membro da comissão gestora, né, do PRH, após ser efetivado no cargo de docente, e coordenador, né, por muitos anos, fazendo parte até do Comitê Nacional de Coordenação dos PRHs. Possui ampla experiência em projetos de termoeconomia e sistemas térmicos, e atualmente é membro do NET Zero ES, que é o Plano de Neutralização de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Espírito Santo. Então, professor José Joaquim, uma honra ter o senhor aqui conosco. Te passo a palavra, então. Então tá, Alexandre, gostaria de agradecer o convite. Eu já falei que estou sempre à disposição quando se precisar. A gente estava falando aqui antes, pelo meu amor para o PRH. Você já passou a história, mas eu prestei concurso aqui na UFES, 2009, vim como pesquisador visitante. Depois eu assumi, efetivei, fiquei na comissão gestora, virei coordenador até 2018, e depois fiz parte também desse Comitê Nacional, e é um prazer estar aqui. E prazer também, todas as vezes eu te apresentei, né, Alexandre? Quando eu fui orientador... Primeira vez, né? Exatamente. Fui orientador do mestrado, doutorado do Alexandre, já te apresentei outras vezes, obrigado pela apresentação. Vou compartilhar, então, aqui a minha tela e vamos começar falando, porque a ideia é que eu levante muitos assuntos para a gente conversar depois. Eu vou estabelecer um monólogo aqui para depois a gente ter assunto para a gente fazer um diálogo, tá? Sobre o assunto. Assunto muito extenso, então não é aula, é uma palestra, e se acharem que eu estou indo muito rápido, depois a gente pode voltar em qualquer slide e conversar com calma de qualquer um dos slides. Alexandre, vocês já estão vendo a minha tela? Pode mandar ver? Ou... Sim. Então tá, vou colocar um apontador laser aqui. Então, a gente acertou, né, Alexandre, que sobre esse tema, eficiência energética e descarbonização para neutralização das emissões de gases de efeito de estufa no Espírito Santo. Eu vou daqui a pouco contextualizar, mas essa minha palestra, na realidade, tem 4 partes, né? Primeiro a gente vai destrinchar o que é esse título, ou seja, tendo uma motivação temática. Em seguida, a gente vai falar rapidamente, vou fazer uma gracinha, depois a gente vai falar rapidamente sobre as tecnologias de aproveitamento de energia renovável e limpa. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho, bem rápido, do plano, aliás, só de uma parte do plano, porque não dá, o plano é bem abrangente, vocês vão ver depois. Então, vou me ater na parte de geração e cogeração, ou seja, indústria e energia. E, no final, eu apresento alguns exemplos aqui no Espírito Santo de aplicação de eficiência energética. Inclusive, o Alexandre vai estar em todas, porque muitas coisas que eu vou apresentar, o Alexandre faz parte. Antes de mais nada, agradecer aos presentes. Eu estou vendo que tem gente até internacional aqui, de outros países assistindo, e vamos que vamos. Então, começando da motivação temática, eu trouxe esse gráfico aqui porque é um gráfico bem conhecido, mas já dá ideia dessa motivação temática, onde é que está a relação entre eficiência energética e descarbonização. Nesse gráfico aqui, a gente vê 7 sistemas, né? E aqui a gente pode ver que de amarelo está as emissões específicas de CO2 equivalente, e aqui de azul estamos com a eficiência energética. Então, já mostra essa relação. A gente vê que, à medida que aumenta a eficiência energética, a gente tem uma tendência para reduzir a emissão específica de CO2. E eu chamo a atenção para essa parte aqui que está em verde, porque apesar da mesma eficiência, isso aqui é uma parte importante, a eficiência reduz, mas apesar de ter a mesma eficiência, vocês podem ver que
temos impactos ambientais diferentes, em forma de emissões diferentes, isso precisamente porque o que a gente está vendo aqui, isso aqui é o tipo de combustível. Esse aqui é carvão e esse aqui é gás. Então, o fato de trocar de combustível, a gente já reduz, para a mesma eficiência, trocar de carvão para gás, a gente já reduz praticamente metade das emissões específicas. O que a gente pode fazer melhor? Como é que a gente zeraria isso? A gente zeraria isso, realmente, a descarbonização, que é um processo transitório, que a gente vai seguir até 2050, rumo ao net zero, mas o melhor seria a gente trocar essa fonte aqui por fonte renovável ou algum combustível que não emita carbono. Bom, para a gente fazer uma revisão, essa primeira parte é muito conceitual para a gente poder ir mais em frente. A gente sabe que toda forma de eletricidade eu tenho que pegar uma fonte primária, converter em potência de eixo, um gerador elétrico. O que a gente tem que começar a girar, e a girar a chave, é entender que essa fonte primária é a energia térmica, calor, combustão, mas pode ser qualquer outra fonte de energia térmica. Não tem que ser carvão, não tem que ser óleo combustível, não tem que ser combustíveis fósseis. E aqui a gente vai ter uma máquina, o sistema térmico, que é onde temos várias opções. Bom, a gente tem que partir de algum lugar, qual é que é a situação hoje, e essa figura mostra mais ou menos o que a gente conhece como as tradicionais termoelétricas. A gente pode ver, do que eu falei para vocês, a gente tem aqui 3 geradores elétricos, temos várias formas de acionar, desde motores de combustão interna, turbina a gás, ciclos a vapor, aí são várias, ou combinação delas, mas, e aí, tradicionalmente, a gente vem trabalhando combustível nuclear, carvão, óleo combustível e gás, que são combustíveis fósseis. Mas essas tecnologias são as mesmas se a gente usar combustível sólido, líquido e gasoso. Então, aqui, e a gente já tem uma opção aí, quando é combustível sólido, a gente tem a opção de gaseificar, seja por uma rota termoquímica, ou então o que a gente conhece de biodigestão, obter gás. Se é biocombustível, a gente obtém um biogás, ou gás de síntese, e aí a gente usa inclusive a célula combustível. A célula combustível, que a gente está vendo aqui, vai ter um papel muito importante, principalmente por causa do hidrogênio. O hidrogênio verde, que é muito falado hoje, que é o uso de energia renovável para fazer eletrólise da água, né? Para obter o hidrogênio. Então, aqui é que está a possibilidade da transição das termoelétricas. São as oportunidades para a gente usar biocombustíveis e novos combustíveis. O principal novo combustível que a gente está falando hoje é o hidrogênio, principalmente o hidrogênio verde. E essa região aqui, a melhor combinação dessas máquinas aqui, que o Alexandre entende muito bem, qualquer hora pode passar para os alunos do PRH em maiores detalhes, é onde a gente tem as oportunidades de eficiência energética. Bom, ainda voltando aqui, então o que a gente precisa fazer? Nessa rota de fonte primária e até produzir eletricidade, a gente tem que começar a ir inserindo aos poucos fontes de energia limpa ou renovável. Por que eu falo limpa e renovável? Porque tem algum desacordo sobre esses termos, mas são biocombustíveis e também a fonte primária que está na natureza, sol, vento e por aí vai. E temos, para cada tipo de fonte, temos um tipo de máquina para acionar, tá? Um vento sempre vai acabar num gerador elétrico, quase sempre, para produzir eletricidade. E aqui eu gosto de colocar esses 4 exemplos de geradores elétricos acionados de forma diferente. Vocês estão vendo aqui, realmente, energia renovável, que é turbina hidráulica, turbina eólica, mas desse lado a gente tem motor de combustão interna e turbina a vapor. São oportunidades da gente ir inserindo biocombustíveis. Não está aparecendo aqui embaixo, pelo menos para mim, mas são as 2 oportunidades da gente inserir biocombustíveis nessa matriz. Bom, ainda nessa motivação temática, não sei se vocês viram, 2 semanas atrás, o nosso governador do estado, por isso a gente está falando do Espírito Santo, esteve na COP27 para reforçar o compromisso assumido na COP26, o Brasil e muitos estados, de desenvolver um plano de descarbonização e neutralização das emissões de gases de efeito estufa, gradualmente, rumo ao net zero até 2050. Então, é um processo que a gente vai encaminhando, partindo do que a gente tem hoje e indo para um processo de transição. Bom, esse projeto
Eu sou um dos membros, mas tem muita gente envolvida, muitas instituições, a UFES, o IFES, e temos gente da Unicamp também, coordenado pelo professor Neival, que alguma hora é bom chamar para apresentar o plano de um modo geral, uma visão total. Vocês podem ver que são muitas pessoas, tem grupos aqui, AFOLU, esse aqui é um termo usado para agricultura, florestas e outros usos da terra. Eu estou aqui nesse grupo de energia, mas tem a professora Jussara da Elétrica, o professor da Unicamp, temos o Rodrigo Alvarenga, que é na parte de transporte, tem o pessoal da ambiental também, aqui o Renato Siman também, que é da parte de resíduos. Então, eu vou me ater mais aqui, tem o pessoal de integração do governo do Estado, e tudo sobre a coordenação do professor Neival, que é bom que vocês chamem para falar do plano de um modo geral. Então, vou me ater na parte que me cabe dentro que é a parte de geração e cogeração, porque nem transporte vou entrar, porque essa aqui é a parte que o Rodrigo trabalha, mas vamos trabalhar, então, nessa parte que me cabe. Bom, eu falei que eu ia fazer uma gracinha, eu gosto de falar, porque eu começo a falar, muita gente já começa a perguntar, o meu sotaque aqui, a maioria me conhece, mas só para dizer que eu sou de Cabo Verde, tá? Perto do Marrocos, o Marrocos está muito famoso agora, né? E fica mais perto do Senegal, e então, só para não confundir, eu coloco essa minha apresentação, mas sou formado na Unifei, muita gente também não conhece, que fica no sul de Minas, em Itajubá, e mais perto de São Paulo, Rio de Janeiro, do que de BH, e onde eu fiz parte, durante 9 anos, do Núcleo de Excelência em Geração Termoelétrica. E a minha formação, o Alexandre já falou, engenharia mecânica, mas mestrado e doutorado na área de conversão de energia. Então, é disso aí que a gente vai falar. Aqui na UFS eu tenho atuado no PPGM, também sou subcoordenador, vivo orientando algumas pessoas. O Alexandre é dessas 4 teses concluídas já, tem mais 4 em andamento. Tem muitas dissertações também já concluídas, e eu, Alexandre, os meus orientados, os alunos é que fazem as coisas, eu só conto a história, e a gente também trabalha com artigos científicos, já estamos indo, nós todos, no meu caso, participando de mais de 100, 110 e quase uns 30 papers em revistas, e eu vou me ater o próximo passo falando desses capítulos de livro que eu participei aqui. Então, vou me basear. Esse aqui é interessante, um livro do PRH, que eu acho que vocês vão ter acesso. Esses aqui são 2 volumes de um livro internacional, e eu acho que esse aqui tem acesso, porque é da Elsevier, e aqui temos outro livro, e também de geração. Vamos falar aí, voltando para a mesma imagem aquela hora, eu falei que a gente tem que começar a colocar fonte primária, para que a fonte primária transforme em potência de eixo e depois em eletricidade. Fonte de energia limpa. Quais são? Por isso é que eu estou acelerando, porque essa aqui, eu tenho uma disciplina na graduação intitulada, que é tópico especial, que é geração termoelétrica e cogeração, usando fontes renováveis e alternativas. Então, é todo esse assunto que eu vou falar aqui. Tá? Todos esses assuntos, energia geotérmica, energia térmica dos oceanos, aproveitamento dos resíduos, e só que é uma disciplina de 40 horas. Aqui eu não vou gastar tudo isso, prometo, a gente vai sair daqui não muito tarde, mas, e também no mestrado, eu costumo ofertar também com mais ou menos o mesmo assunto, mas com um enfoque em modelagem para o aproveitamento. Voltando ainda para aquelas figuras que a gente estava, então a gente vai falar de hidrelétrica, eólica, biocombustíveis em motores, tá? Ou então, se não for biocombustível, aproveitar os gases de exaustão, isso aqui é uma forma de melhorar a eficiência, e turbinas a vapor só que onde o vapor já vem de uma origem renovável, seja por bagaço de cana, seja por calor do sol, etc. Bom, não vou falar muito de hidrelétrica, mas vocês sabem que a nossa matriz energética no Brasil já foi 90 e tantos %, matriz elétrica, né? 90 e tantos %, hoje está em 65%, é o que a gente conhece da hidrelétrica. Aqui no Estado, porque eu quero trazer para o Estado tem, na matriz, se a gente olhar a potência instalada no Estado, temos uma quantidade boa, mas é menos da metade do que o Brasil. O Brasil está hoje com 65%, e a gente tem por volta de 30% dessa parte de
aliás, não, de biomassa é que a gente tem isso, mas a gente vai ver isso mais na frente. A gente no estado também tem um grande potencial, vocês devem ter visto o novo Atlas eólico que saiu, tanto para energia eólica onshore como offshore, é uma parte lá no plano, eu vou mostrar para vocês que a gente está querendo, sugerindo ou propondo que fomente esse tipo de energia. E aqui, esse livro do PRH, Alexandre, eu acho que vocês podem ter acesso a isso, porque foi um livro que a gente escreveu, muitos PRHs, a gente pode estar vendo aqui, piscando o PRH 29, muitos PRHs participaram. É um livro que tem vários capítulos, capítulo de etanol, de biogás, e eu tenho um capítulo aqui que é na parte de potência e calor, que eu falei de 2 setores principais que a gente tem no estado. Esse aqui, por exemplo, é no setor de papel celulose, que a gente pode ver que são termoelétricas, né? Tem turbinas a vapor e tem como produto papel celulose. Já é uma coisa que acontece, tem a parte de biomassa e tem a parte da lixívia também, caldeiras de biomassa, caldeiras de lixívia, ou seja, é fonte de energia, biocombustível. O único problema é que, às vezes, não é autossuficiente, usa um pouco de gás ou óleo combustível, e aqui está uma oportunidade para eficiência energética e descarbonização. Ou trocar esses combustíveis por biocombustíveis, que geralmente é pouco, mas dependendo da fábrica pode ser muito, ou então melhorando a eficiência energética, que aí você já reduz esse consumo. Outro setor muito importante também que temos no estado são as sucroalcooleiras, tá? Que a gente já sabe também que são turbinas a vapor, então termoelétricas, que para acionar a destilaria de álcool e fabricação de açúcar, e é bagaço de cana, como vocês estão vendo aqui. Então, é biocombustível, mas eu quero falar de melhorias que a gente pode ter nesse setor aqui. E aí, aqui está um outro apanhado. Entra a cana, tem a palha da cana, as moendas que tiram o suco e o bagaço, vai para um sistema de cogeração, produzindo eletricidade e vapor para o processo, que vai produzir etanol e açúcar, e ainda pode ter eletricidade excedente. O que dá para fazer nessa parte aqui de eficiência energética? Esse sistema de cogeração aqui pode ser melhorado, como no interior de São Paulo, muitas melhorias já tivemos, que começa a sobrar bagaço na entre-safra para trabalhar o ano inteiro. E ainda sobrar mais eletricidade excedente. Então, é uma possibilidade de potencializar a produção de geração elétrica através do bagaço. E ainda tem esse resíduo aqui, que é a vinhaça, né, ou vinhoto, que é usado para fertirrigação, mas tem uma oportunidade. Hoje, já sabemos, em algumas plantas no interior de São Paulo, já estão produzindo biogás com essa vinhaça, porque tem um potencial energético, essa vinhaça, que e já mostraram, pode produzir biogás sem perder a sua potencial, a sua característica de fertirrigação. Bom, outro capítulo de livro que eu participei, um livro internacional, é sobre resíduo sólido urbano, tá? Produção de energia com o que a gente chamava antigamente de lixo, tá? E aqui é um negócio que a gente tem no estado, inclusive temos aí, que a gente está fechando uma parceria com a marca e a Eficácia, onde tem o aterro produzindo biogás e 3 grupos geradores de motores de combustão interna. Falando em eficiência energética, antigamente, a opção que tinham tomada era de ciclo a vapor, que não é uma boa quando você tem combustível na fase gasosa. O ciclo a vapor, no máximo, nessa capacidade de 3 megawatt, 1 megawatt, você vai ter eficiência da ordem de 10% a 12%. Se você usar os motores, mesmo de 1 megawatt, você já consegue eficiências acima de 30%, talvez chegando a 40%. Ou seja, com a mesma quantidade de gás, você consegue produzir 3, 4 vezes mais se você usar motor de combustão interna, ao invés de ciclo a vapor. Aqui uma visão, são 3 motores, então, 3 grupos geradores, e tem uma previsão futuramente de ampliar com mais 2. Ainda falando das tecnologias, vamos falar um pouco da geotérmica, também tem esse capítulo, eu e meus parceiros, ou não estou falando muito dos meus parceiros, mas nunca faço nada sozinho, vocês estão vendo que estou aqui, mas tem um pessoal aqui, que são os coautores também, que é no mesmo livro, só que um dos volume 2 de um dos livros, que fala de geotérmica. Geotérmica também é termoelétrica, né? Estamos vendo aqui turbina a vapor, só que a fonte quente é um reservatório geotérmico,
onde você pega a fonte geotérmica, gera energia, é termoelétrica, e depois você injeta. E vai, de novo, virar um fluido quente ou vapor, e às vezes vem misturado, você tem que usar um separador, mas isso aí é o que a gente já tem tecnologias, tem muitas operadas pelo mundo, pode ter um potencial por aqui. Aqui começou a aparecer o Alexandre co-orientou esse TCC aqui, que a gente fez análise de viabilidade termoeconômica de um sistema de geração termoelétrica por conversão da energia térmica dos oceanos. A gente fala muito no litoral capixaba, né? A gente fala muito de energia oceânica, são 4 tipos, aliás, 5, né? Tem energia das marés, das ondas, das correntes e até da diferença de salinidade, mas aqui a gente está falando de termoelétrica também, tá? Usar a fonte quente, que é a água na superfície, e como fonte fria, a água nas profundezas. Isso usando o quê? Ciclo a vapor, turbina, gerador, água na superfície como fonte quente e a água na profundidade como fonte fria. Aqui está uma artezinha para a gente ver que 0 metros, né? 0 metro de profundidade, ou seja, o nível do mar, pegar água a 28 graus, devolver a 25, 7 de calor, e aí esse ciclo a vapor depois pega, por exemplo, a 1.000 metros de profundidade, 5 graus. Tem países que usam isso que não tem água tão quente como a gente. A gente fala, mas a água aqui não é tão quente. Acima de Linhares já começa a esquentar, conforme a gente levantou, no Nordeste também, mas eu acho que pode ter um potencial por aqui. Como é que isso funciona? O Alexandre é talvez um dos melhores especialistas do Brasil nessa coisinha aqui, que eu vou chamar de uma caixinha de potência, que é um power box, né? Que é o que a gente usa. O que eu falei para vocês é pegar água na superfície, colocar aqui, troca calor, e aqui pega água na profundidade, água mais fria, e aqui dentro é isso aí, água quente, troca calor e água fria lá. Isso se chama ciclo Rankine orgânico, ou seja, ORC. O Alexandre é muito especialista nisso, alguma hora vai explicar para a turma do PRH os detalhes, porque foi ele que me ensinou isso. E, para fechar essa parte de tecnologia, que é a segunda parte, a gente vai falar de energia solar. Que é o primeiro volume daquele livro, também que a gente tem esse capítulo aqui, só que a energia solar concentrada também pode ter um potencial por aqui. Eu não estou falando disso aqui que a gente conhece, que é fotovoltaico, que é diferente, é aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade, sem passar por gerador elétrico. Então, é uma conversão fotovoltaica, luz do sol em eletricidade. E tem esse aqui para aquecimento, já é o calor do sol. Mas são placas planas sem concentração. O que eu estou falando é isso aqui, usando calhas parabólicas, onde você concentra tudo num fluido para gerar um fluido quente, ou então temos aqui esse disco, que às vezes funciona com motor Stirling, ou então temos a torre, que vários espelhos ao lado, concentrando o calor aqui em termoelétrica, para termoelétricas, ou então esse sistema Fresnel aqui, que são várias, vou usar o termo, chapas de espelhos que refletem o calor do sol numa linha e atingindo altas temperaturas para fonte quente de termoelétricas. Termoelétrica, a energia solar. Então, a gente está falando de termoelétricas sustentáveis. Eu trouxe aqui para a gente ver, assim, ó, todos aqui, ó, vocês estão vendo aqui, solar fotovoltaico, como é que vem descendo, como é que vem abaixando o custo. O custo de 2010 até 2022. E vocês estão vendo isso aqui, é o que eu estou falando aqui, ainda é muito caro, mas já está na faixa, que é a faixa de onde temos o custo quando a gente produz com combustíveis fósseis. É lógico que essas outras tecnologias, fotovoltaico, eólico onshore e offshore, estão mais baratas, mas vocês estão vendo aqui que CSP está começando a se viabilizar e tem caído muito, né? E a gente acha que, em breve, pode ser uma opção competitiva, principalmente para o Espírito Santo, que a gente tem muito sol aqui, uma insolação muito boa, radiação, que pode ser aproveitada. Aqui umas fotos para mostrar a calha parabólica, um campo solar. E o que eu quero mostrar? Aqui mostrando o sistema, o campo solar, que esquenta um fluido e temos um ciclo a vapor. O que eu estou chamando a atenção aqui? Essas plantas têm uma possibilidade de acumular energia térmica, ou seja, de dia, de um tanque frio para um tanque quente,
você acumula energia e à noite você começa a usar no sentido contrário aí. Então, aqui a gente... Só que eu não acho que seja uma solução. O Brasil já tem um armazenamento de energia renovável nos reservatórios, inclusive no Espírito Santo, que eu acho que não precisa isso, porque isso encarece. Mas isso é uma realidade. E essas plantas têm eficiência mais ou menos 2 vezes maior do que fotovoltaico, ou às vezes mais, e com isso a gente pode ter a vantagem da eficiência e talvez hibridizar, como que eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o de torre, também ciclo a vapor. Só que aqui a gente tem a possibilidade de uma queima para trabalhar à noite, tá? E aí é uma grande oportunidade para a gente viabilizar biomassa e resíduos. Seria um casamento perfeito, que eu acho, porque essas plantas aqui, eu fico comparando com o fotovoltaico, mas fotovoltaica é uma tecnologia mais eficiente para pequena capacidade. Essas plantas são para grandes capacidades. E também, quando a gente trabalha com biomassa via combustão, incineração, só se viabiliza depois, a partir de potências superiores a 25, 30 megawatts. Então, quer dizer, seria um casamento perfeito, onde você usaria parte solar, talvez de dia, e à noite aproveitaria numa planta de grande capacidade para usar, então, biomassa e incineração ou combustão de resíduos secos, no caso. Biomassa seca e resíduo seco. Algumas fotos para a gente ver. Aqui está maior torre em Israel e aqui chamando a atenção, a torre heliotérmica nos Estados Unidos gera energia 24 horas por dia. Vocês estão vendo aqui, tem esses 2 tanques, né? São tanques para acumular calor de dia e à noite começa a abastecer o sistema com a armazenagem do calor na parte de dia. Aqui também no Chile, tá? Anunciando uma planta, também vocês estão vendo esses tanques aqui, que são tanques para armazenamento de calor de dia para usar à noite. E temos aqui outro arranjo com torre, aí já é o ciclo combinado, que é o mais eficiente que tem, porque a gente usa turbina a gás combinando com turbina a vapor, produzindo eletricidade acionada por turbina a gás e turbina a vapor. E, novamente, a gente tem essa oportunidade de inserir, fazer uma hibridização entre energia solar e biocombustíveis, ou novos combustíveis. Bom, essa aqui é uma tabela, precisa até atualizar, mas algumas plantas sendo anunciadas ou construídas, principalmente no norte da África, Argélia, Egito, tá? Israel, e também aqui o Marrocos está muito famoso agora, né? O país Marrocos está famoso, então Arábia Saudita, Tunísia também, que teve na Copa, e as tecnologias e as potências aqui vocês estão vendo aí, são potências grandes, 200 megawatts, 150, 400, para poder viabilizar. Bom, entramos então na penúltima parte, que é dar um apanhado do que vem a ser esse nosso plano de descarbonização aqui no Estado. Já falei que eu vou centrar só na parte de energia, ou seja, de geração e cogeração. Bom, eu entrei nesse plano está sendo construído desde janeiro de 2022 e, em princípio, é para ficar pronto só em 24. Estou falando plano completo. É lógico que esse plano vai ficar revendo à medida que vai ter maturidade de algumas tecnologias, algumas coisas vai ser revista, porque é um plano para chegar a net zero em 2050, mas temos metas 2030, 2050, e é uma coisa gradual. Eu entrei no projeto aí um pouco atrasado, e, em princípio, eu devo ficar até meio do ano que vem, em julho, que é a parte onde eu ia contribuir nessas tecnologias, que eu acho que depois já é mais uma parte de política pública, legislação, incentivo, coisas de financiamento, que é uma parte que foge um pouco à minha alçada. Então, tem essa versão orientativa, que em breve deve ir para consulta pública. É dividido, assim, esse documento é um documento grande, né? Tem uma introdução, um diagnóstico, tem um planejamento e tem as considerações finais. Também, agora que o governador Renato Casagrande ia para a COP, o professor Neival fez um sumário executivo, mas só falando um pouquinho do plano, vocês podem ver esse plano, a construção desse plano, envolve 2 etapas. A gente está concluindo essa etapa aqui, que é identificação de soluções ou rotas tecnológicas aplicáveis ao contexto e vocação do Espírito Santo.
Depois vai vir proposição de mecanismos e políticas públicas que auxiliam a implementar. Então, a gente levanta as rotas e depois vai vir políticas públicas, que é uma parceria sempre público-privado, o Estado induzindo, não estou falando do governo, estou falando do Estado, tá? Seria um plano do Estado, não do governo. A ideia é essa, por isso é que a ideia é envolver toda a sociedade. Falando um pouquinho, o que a gente viu nesse diagnóstico? A gente viu, assim, participação relativa dos setores em fontes de emissões de gases de efeito estufa no Espírito Santo. No escopo 1, a gente pode comparar aqui o Brasil e o Espírito Santo. Vamos fechar no que nos interessa aqui, que é a parte vermelha e a parte marrom. A gente vê que o Brasil, uma grande faixa, essa aqui verde clara, é o que é por causa da AFOLU, mudança no uso da terra e florestas. Isso não é um grande problema do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é particular, é muito diferente, tem um perfil diferente do Brasil, porque a gente tem muitas emissões no setor de energia como um todo, não só de eletricidade, inclusive transporte, que envolve nisso, e temos uma grande quantidade também nos processos industriais. A gente tem grandes empresas aqui que trabalham com combustíveis fósseis, e por algum motivo a gente tem atraído ultimamente muitas termoelétricas, também que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, só somando essa parte que eu estou falando, que a gente está entrando, 60 e tantos por cento. O Brasil não é tanto, porque a matriz elétrica brasileira é praticamente limpa, 85%, porque 65% é hidrelétrica, mais uns 10% de energia eólica hoje, mais outros 10% de biomassa, dá um total de 85% por aí. Varia um pouco. No Espírito Santo, a gente está um pouquinho, é o contrário, tá? A gente tem uma matriz bem diferente. Aqui, o objetivo não é vocês lerem, mas é para mostrar como é que é estruturado o plano. A gente tem as políticas estratégicas, para cada política estratégica a gente tem as diretrizes, e para cada diretriz a gente tem as estratégias. Tá? Eu vou me ater nessas duas aqui, que vocês não estão lendo, mas está escrito minimização das emissões e aumento da eficiência energética. A gente está nessa parte aqui que eu já falei para vocês, ainda falta essa parte de projeto e ações, medidas a serem tomadas. Também o objetivo não é que vocês leiam, mas essa aqui é só a parte de energia e indústria, tá? A parte de energia e indústria, as estratégias. A gente tem aqui, então, as políticas, diretrizes e as estratégias. Porque tem um outro para o setor de transporte, tem um outro para a FOLU, outro para resíduos, e eu vou me ater aqui, minimização das emissões. O que a gente está falando aqui? De geração de eletricidade com fontes limpas e maximização do potencial. E também emprego de biocombustíveis e novos combustíveis. Vou dar um zoom nessa parte aqui, para passar rapidinho para mostrar o que está escrito aqui. Ó. Aqui a gente tem essa, fomentar energia eólica onshore e offshore, fomentar energia solar, ampliar a contribuição de biomassa e biogás e aproveitamento térmico de resíduos na matriz elétrica. Aqui tem incentivar a diversificação das fontes renováveis, sabem? Tem algumas fontes renováveis que a gente nem tem, mas diversificar, porque a gente tem um forte componente hidrelétrica, mas seria bom diversificar, talvez, para economizar, utilizar melhor os reservatórios que a gente tem. Fomentar a produção de hidrogênio, eu já falei para vocês, isso aqui é um novo combustível do futuro, o Brasil o mundo está interessado no Brasil por causa disso, porque tem que ter excedente de energia por fontes renováveis e água também, para produzir hidrogênio. Isso aqui o Brasil sai na frente. A gente tem, assim, fomentar a produção de biogás e biometano a partir de resíduos, e esse aqui, importante, o gás natural como combustível da transição para combustíveis renováveis. A gente viu que se substituir o carvão por gás natural, já é um grande feito, porque a gente já reduz carvão para gás natural, mesmo com a mesma eficiência, a gente já reduz quase a metade das emissões específicas. Bom, aqui também ainda no diagnóstico a gente levantou como é que é o perfil do Espírito Santo. Uso final de energia, os tipos de energia, maior é eletricidade, a gente tem, lógico, eletricidade, coque de carvão mineral, gás natural, a gente tem carvão mineral, vai descendo, né? Tá? Produtos da cana, esse aqui é um que pode ampliar também, que é de origem renovável.
Tem aqui o álcool, mas eu estou pulando gasolina, porque a gasolina é praticamente no transporte, e não é o foco aqui. Talvez o Rodrigo algum dia venha falar do setor de transporte para vocês. E óleo combustível. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque eu falei que a gente tem duas grandes indústrias aqui baseadas em combustíveis fósseis, a ArcelorMittal e a Vale, por exemplo. E aí, um exemplo, a gente pode ver aqui, eletricidade, coque de carvão, carvão mineral e gás de coqueria, cearia e alto forno. Na realidade, esses aqui todos num setor, todos, não é só, mas são coisas interrelacionadas. É um setor que produz eletricidade, que produz o coque, que usa o setor que é o modelo energético apresentado na FEnergia em 2016, eu acho que continua sendo assim. E a gente sabe que o único combustível que eles usam é o carvão aqui, estão vendo aqui, e com isso o carvão já produz esses gases siderúrgicos, COG, BFG, LDG, e eles produzem também a venda, aliás, vende o coque, e produzem eletricidade com produtos. Então, é isso, depois a gente volta ainda falando das oportunidades aqui. Mas está bem claro, porque a base energética lá é carvão. Do carvão é que vem os gases siderúrgicos, que vem o coque e que vem a eletricidade. E não é pouco. A gente vai ver que é uma grande potência instalada, cerca de 500 megawatts de eletricidade que tem naquela empresa. Talvez, se vier a mudar para o aço sustentável, talvez essa eletricidade não tenha esses gases e a forma de produzir eletricidade talvez tenha que mudar. Talvez gerar a própria eletricidade ou comprar no Mercado Livre e por aí vai. Ou seja, porque já dizem que são autossuficientes em energia elétrica e vendem de excedente, às vezes, né? E o uso ótimo de gás siderúrgico, ou seja, todo o gás siderúrgico é usado nas termoelétricas. Ainda assim, para a gente poder falar, o diagnóstico, essa aqui é a potência instalada no estado. Vocês estão vendo aqui a potência instalada, 1,6 giga, ou seja, cerca de 1.600 megawatts de potência. E vocês veem a quantidade de fóssil. A parte fóssil é praticamente a metade, 825. De biomassa é um pouco mais que o Brasil, mais que 10%, isso é muito bom, mas a parte hídrica é praticamente menos de um terço, enquanto que o Brasil no total tem 60 e tantos por cento, o dobro disso. Mas eu quero agora passar para a última parte, que são os estudos de caso, falando dessas duas termoelétricas aqui. Essa aqui é uma termoelétrica a óleo, com 174 megawatts instalado, que a gente vem trabalhando, o Alexandre conhece muito bem também, e outra gás natural, que acabou de se expandir, tá? E então está aqui com 300, desse 800, a soma disso aqui já dá mais que 500. Ou seja, esses dois estudos de caso que eu vou falar já são metade da parte fóssil, ou seja, 25% da potência instalada no estado. É um estudo de caso. E a gente pode ver que, depois que essas termoelétricas começaram a operar, 2011, 2012, com o crescimento até 2014, depois entramos em crise, então caiu, mas eram muitas emissões. Nessa época, 2013, 2014, a gente tem experiência que a gente queria fazer um teste nessas termoelétricas e a ONS demorou para a gente, para nos dar essa autorização. Então, vem crescendo. E se a gente está falando em descarbonização aqui no ES, isso aqui é um problema que pode vir a ser solução também, dependendo de como a gente tratar tudo isso. Então, é de gás natural e óleo combustível. Bom, temos uma termoelétrica que o Alexandre depois vai falar com mais propriedade. O Alexandre, o doutorado dele foi estudando num dos projetos aplicados a esta termoelétrica de Viana. A gente pode ver aqui, esse aqui é um galpão. Nesse galpão que vocês estão vendo aqui, tem vários motores em paralelo. Aqui são as chaminés, e nessas chaminés temos gases de exaustão por volta de 350 graus, ou seja, é uma oportunidade. 350 graus dá para você recuperar e produzir mais energia. Ou seja, fazer repotenciação, aumentar a produção, e essa energia é livre de CO2 adicional, ou seja, vai produzir mais com o que já emitia. Então, isso aqui é redução do consumo específico. E também temos uma água quente aqui nesses radiadores. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte aqui, por isso eu vou avançar um pouquinho, mas
porque o Alexandre pode falar para vocês com mais propriedade, mas lá dentro do galpão tem 20 grupos geradores, totalizando cerca de 175 megawatts, 174 alguma coisa, óleo combustível. E aqui estamos vendo uma visão do galpão, onde estamos vendo esse monte de motores, aqui não está aparecendo todos, mas é uma arte para mostrar, são motores grandes, com cerca de 12 metros de comprimento, eu acho que 3 ou 4 de altura, 3 ou 4 de largura, metros que eu estou falando, com os gases de exaustão que podem ser aproveitados, de cada motor da ordem de 8,7 megawatt elétrico e eficiência por volta de 46%. Dá para aumentar um pouco para 50 e alguma coisa, recuperando esse calor e produzindo. Isso aí você emite menos, aumenta a eficiência energética e são os projetos que a gente fez. A gás, aqueles são a óleo combustível em Viana. Em Linhares, a gente tem também. É praticamente bem... As duas são bem parecidas. Aqui também temos o galpão. Só que os radiadores ficam no teto do galpão. E temos também as chaminés, também com alta temperatura, quase 400 graus, sendo jogados, que dá para aproveitar. Aí já são 24 grupos geradores e dá cerca de 200 megawatts, e é gás natural. Vocês viram no ano passado, essa aqui é uma notícia de outubro de 2021, ou seja, tem 1 ano e 2 meses. Teve uma ampliação dessas termoelétricas, tá? Essas duas que eu acabei de mostrar, mas já está contabilizado naqueles 300 e alguma coisa. Viana instalou, mas aumentou 20% da sua potência, instalando mais 4 motores a gás, agora a gás, Viana é a óleo, mas esses novos motores são a gás. Linhares ampliou 17%, também outros 4 motores, grupos geradores a gás, e Povoação 8 motores, uma termoelétrica nova. Isso totalizou quase 150 megawatts a mais no estado. Então, são motores novos, têm uma vida útil por aí uns 25 anos, e aí pode parecer um problema que pode vir a ser solução para incentivar o uso de biogás e outros biocombustíveis, no caso gasoso, no caso que seria talvez hidrogênio, biogás, biometano e por aí vai. Bom, eu vou dar um apanhado bem rápido para não... A gente já está no 3º projeto com eles, fizemos um projeto de diagnóstico para a eficiência, repotenciação, que é o que o Alexandre fez o doutorado nesse assunto, que ele pode explicar melhor para vocês, e agora a gente está finalizando uma parte experimental que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu falei para vocês que eu vou bem rápido, mas quem quiser saber outros detalhes sobre esses projetos, é só ir no YouTube, né? Tem aí no YouTube do CDMEC, do Fórum Capixaba de Energia Limpa, tá? Esse aqui, e no YouTube vocês conseguem achar essa palestra aqui, que está lá com esse título aqui, Aumento da Eficiência das Termoelétricas. E por isso que eu vou um pouquinho mais rápido, para não tomar muito tempo e entrar na parte que não está no YouTube disponível. Então, o primeiro projeto de diagnóstico foi lá atrás, em 2012 até 2014, logo quando eles começaram a operar. Vocês viram, eu gosto de dar os créditos, tem a professora Carla que coordena esses projetos, o professor Donatelli aqui da mecânica, e temos sempre alunos, eu acho que o Igor está aqui assistindo, que trabalharam nos projetos, o Alan, que hoje trabalha na termoelétrica, e esses dois aqui, esse aqui é a professora do IFES, São Mateus agora, do IFES, não da UFES, e a gente fez diagnóstico. O que seria diagnóstico? Diagnóstico é monitorar continuamente a degradação da eficiência, se cai a eficiência, aumenta as emissões, então, vai aumentando as emissões e o consumo específico, quando você dá manutenção, vem para cá, depois, com o tempo operando, vai aumentando de novo, dá manutenção, mas nunca se volta ao ponto inicial. Então, a gente tem essa curva aqui, seria o ótimo, seria operar em cima dessa curva, com emissões mínimas. E para fazer isso, a gente tem um relatório, a gente desenvolveu um sistema chamado Cisterno, que é um sistema que está a cara do sistema, você entra com login e senha, você carrega os dados do supervisório, e ele faz os gráficos, compara os motores, e aí você pode interpretar para fazer uma estratégia de manutenção para você tentar manter a operação sempre na máxima eficiência possível. O segundo projeto, essa aqui, o Alexandre, que conhece, vai parecer
muito eu falando do Alexandre, mas o doutorado dele foi mais ou menos nesse projeto. Seria o de repotenciação, as alternativas de repotenciação das usinas termoelétricas a motores de combustão interna, aproveitando o calor rejeitado, ou seja, aproveitar os gases de exaustão e produzir mais energia. Aqui está o nome do Alexandre, ele era mestre, agora é doutor, fez doutorado nesse assunto, mas tem outro doutorando, são os mesmos professores, tem aqui, eu acho que o Manuel também está aqui assistindo, o Chum, que trabalhou no projeto anterior, Inês, o Marcelo Ayof, que deve estar por aqui também, Renan, que são pessoas que trabalharam com a gente. Eu não vou explicar, como eu já falei, estou repetindo, mas o Alexandre fala disso com propriedade. A gente seria, o que seria? Temos a UTE Viana, que produz eletricidade e joga na rede, e a gente quer recuperar o calor dos gases de exaustão e da água de resfriamento para produzir energia, ou seja, para aumentar a disponibilidade na rede. Tem várias opções. Podemos usar um ciclo a vapor, ciclo Rankine convencional, porque são 350, 400 graus de gás de exaustão e ainda tem a água de resfriamento para pré-aquecer. Então, o mestrado e o doutorado do Alexandre falam muito disso. Pode ser o ciclo Rankine orgânico, aquela caixinha de potência que eu falei para vocês, pode ser usado com gás. Aliás, o Alexandre deve ser um dos maiores especialistas nisso no Brasil. Temos o ciclo Kalina, que é concorrente desse ciclo Rankine orgânico, e temos uma outra rota que seria a refrigeração, aproveitar os gases. Para quê? Eu vou fazer uma metáfora aqui, para produzir água gelada, visando você fazer esses motores operar em linhares como se estivessem na Finlândia. Vocês já sabem que com o ar mais frio, tá? Temperaturas mais baixas, esses motores trabalham em derating, né? Reduzindo a potência para evitar a batida de pino, porque o ar é a alta temperatura e umidade, essa região aqui, então, para fazer os motores produzir mais. Então, esse aqui, o motor operando do jeito que está operando, produzindo energia adicional. Esse aqui seria recuperar e fazer esses motores gerar mais. É uma outra rota. Bom, isso é muito difícil, e nesse projeto, o Alexandre também vai mostrar como é que funciona. Essa aqui é uma ferramenta computacional que desenvolvemos. Você escolhe qual tecnologia que você quer avaliar, clica, leva para lá, entra com os dados dos gases de exaustão, os dados econômicos, condições de contorno, faz os cálculos, manda otimizar, faz viabilidade econômica. Alguma hora o Alexandre pode mostrar para vocês essa ferramenta desenvolvida, ele e o IOF, desenvolvido com o ES, Engineering Equation Solver, de fundo. E tem o relatório final, que vocês estão vendo, o Alexandre publicou isso, se quiserem ver os resultados do estudo de caso que a gente fez, o Alexandre publicou isso aqui numa revista, e mais o pessoal do projeto, mas só para dar, numa condição ótima, operando 8.000 horas, seria possível produzir 16 megawatts, isso é cerca de 9% a mais, ou seja, aumentar 9% a geração e a eficiência no caso, isso sem emitir mais, já com os gases de exaustão que já vão para a atmosfera e também a água do radiador. E a gente está falando de retorno de investimento da ordem de 2 anos a 4 anos. Também tem a publicação aqui, tá? Nessa revista aqui, com o Chum, o Alexandre está em todas, vocês estão vendo aqui. E temos também, aqui também está o Alexandre aqui, outra, falando de uma técnica para selecionar as metodologias, e não escolher metodologia por metodologia, mas uma técnica que já selecionasse a tecnologia a ser usada. E, para terminar, temos aqui o que a gente está fazendo agora é experimental, né? A gente está fazendo o experimental, que temos também, vou voltar, temos os alunos, o André Chum, que trabalharam hoje, tem outros alunos que não estão com o nome aqui, está desatualizado aqui, e é a avaliação experimental desses motores, em função do condicionamento do ar de combustão, recuperando o calor residual. Então, a gente está falando dessa rota aqui, ó, essa rota que eu mostrei para vocês, que é essa rota aqui,
Então, esses aqui são os motores, ó, gerador, os cilindros aqui, a gente tem aqui os gases de exaustão e o radiador. Essa aqui é uma casa de filtro onde entra o ar. E o que é que baseia no projeto? A gente, hoje, eles trabalham com a pressão reduzida, 8,5 megawatts, e a gente quer levar a 10 quilowatts. Isso resfriando o ar em Linhares até 13,8, menos 14 graus. E isso a gente garantiria, pelas simulações, de não ultrapassar a pressão máxima. E também manter o controle de uma válvula, que é uma válvula de bypass que tem lá nos turbocompressores. A gente fez umas simulações, que está publicado também, vocês podem achar, porque a gente gera conhecimento e publica para consulta. Então, o que seria isso? Ó, colocar um chiller aqui, vocês estão vendo um chiller aqui, aproveitando a água quente aqui, uma torre de resfriamento para o chiller, produzindo água gelada para resfriar o ar aqui, tá? O ar, resfriar e desumidificar, mas para isso também a gente precisa desse trocador aqui para ajudar o radiador a entregar, para ajudar esse radiador a entregar uma água mais fria, para poder resfriar os intercoolers. Isso aqui, basicamente, é isso que a gente andou fazendo. E a gente está instalando isso nesse cantinho lá em Linhares, tá? Que é no primeiro motor, vocês viram que tem 24 motores aqui. A gente está instalando um dos motores para a gente fazer o teste. A gente espera que faça o teste agora em janeiro. É nesse canto aqui, colocar um trocador de calor aqui, aqui aquela serpentina na casa de filtro, o chiller e o trocador de calor aqui e a torre. Essa aqui é uma arte para ver como é que ficariam os equipamentos, trocador de calor, mais ou menos a localização. E aqui a vista da planta, torre aqui, chiller aqui, essa aqui seria a casa, a powerhouse, aqui a serpentina, a tubulação dos gases, onde vai produzir água quente para o chiller por absorção, que produz água gelada. Temos essa publicação do Schum também, recentemente, mostrando como selecionar para projetar esse sistema, todo esse sistema, fazer um estudo de otimização. Mas esse aqui, a gente teve problemas por causa da pandemia, atrasou. O projeto começou em 2019, só agora que a gente vai pretender fazer os testes agora no verão, que está terminando a obra, porque encareceu tudo e a gente teve que achar alguma alternativa. Basicamente, vocês lembram que eu falei, eu preciso de um chiller grande para produzir água gelada, para resfriar ou desumidificar o ar, e uma parte para esse trocador de calor que vai auxiliar o radiador. Só que esse chiller ficaria com 550 TR, muito caro. Quando a gente pensou o sistema, o dólar estava 3,8, no meio de 2020 estava batendo 6, e a gente teve que repensar o projeto e a gente mudou. O que a gente fez? Deixou um chiller menor, só cuidando do resfriamento e desumidificação, e trabalhamos com a torre de resfriamento atendendo esse trocador de calor auxiliar. Aqui a visão do projeto, a obra já está andando. Esse aqui é 2 meses atrás, hoje já está bem mais avançado. A gente tá otimista de fazer os testes ainda em janeiro. A torre de resfriamento aqui, isso aqui é da torre, isso aqui é a parte de cima da torre, já está colocada aqui em cima. E, ultimamente, no Congresso de Engenharia Mecânica, a gente publicou sobre esse sistema térmico experimental de baixo custo, né? Porque a gente teve que fazer um de baixo custo para recuperar o calor e condicionar o ar de combustão em motores de combustão interna de grande porte. A gente contou do dimensionamento ao projeto completo. Isso aqui também está publicado. Hoje o projeto está custando, está acumulando um gasto por volta de mais de 4 milhões, mas a gente viu que ainda é viável. A gente está mostrando aqui que a gente está falando de payback da ordem de menos de 1 ano, se os ganhos se concretizarem. E esse aqui são fotos um pouco mais recentes, já estava chovendo bastante, atrasou a obra, mas já está. Essa aqui é de algumas semanas atrás aqui. E, penúltimo caso, esse aqui é rapidinho, também a gente está começando um estudo com a marca ambiental, que a gente publicou nesse mesmo congresso, o aproveitamento de biogás. Eu falei para vocês, já estão usando motores de combustão interna, e é biogás, é biocombustível, mas tem gases quentes que podem ser usados para produzir mais potência ou para cogeração. E aí, a gente está fazendo esse estudo e a gente publicou nesse congresso, a gente está vendo que a gente pode aumentar a eficiência de 33% para 40%, isso é bastante, né? É quase uns 20% do que é hoje, né? Ou um pouco mais. E
está só iniciando e a gente pretende fazer. E, para terminar, o último estudo de caso seria ArcelorMittal. Eu acho que perdeu até o timing, né? A gente tem o caso da ArcelorMittal, que eu falei para vocês, tem essa cogeração, que usa combustível na fase gasosa, que produz vapor, eletricidade e energia. Poderia, só que aqui se usa ciclo a vapor. Na realidade, se usa vários sistemas a vapor. Estamos, em 2016, estavam falando em instalar a 7ª unidade, ou seja, seriam 6 a 7 unidades de ciclo a vapor, que é mais ou menos isso. Eu peguei a figura aqui do Igor Belisário, que eu acho que está aqui assistindo, mas para mostrar, são 6 unidades mais ou menos parecidas de ciclo a vapor, onde tem as turbinas a vapor, acionam um gerador para produzir energia elétrica e aciona o sopro do alto forno, e produz vapor de processo e tem o retorno aqui do processo. São 6 unidades. A gente sabe que quando a gente tem combustível na fase gasosa, o ciclo a vapor não é a melhor opção. Para pequena capacidade, o mais eficiente seria motor de combustão interna. Para grande capacidade, o melhor seria usar ciclo combinado, como, aliás, já é feito numa usina, aqui que vocês estão vendo, numa usina no Norte Fluminense, onde usa gás siderúrgico em ciclo combinado. Vocês estão vendo aqui, turbina a gás, e aproveita os gases para ciclo a vapor. Eu acho que dava para fazer uma transição, mas talvez tenha perdido o timing, porque isso aqui é verdade. Isso aqui é uma foto da usina siderúrgica do Rio de Janeiro, que usa ciclo combinado, 2 caldeiras de recuperação, 2 turbinas a gás, que vocês estão vendo aqui, e aqui a turbina a vapor. Seria o mais eficiente, que hoje o que produz 280 megawatts, podia produzir 200 megawatts a mais. Isso é muito. E isso não é novidade. A gente tem aqui uma tese, lá em 2004, vocês estão vendo aqui, tem uma tese lá de Campinas que mostrou a viabilidade de fazer isso, que é um estudo precisamente para a CST, que chamava CST, hoje é ArcelorMittal. E eu vou chamar atenção nisso aqui. O que é que mostrou lá atrás? Lá atrás, vocês estão vendo, eram 175 megawatts de ciclo a vapor. Está vendo o sistema em 2004. E se mudasse para ciclo combinado, com a mesma quantidade de gás siderúrgico, ia produzir mais de 300, ou seja, um ganho muito grande. Isso seria eficiência energética, redução da emissão específica, e por aí vai. Bom, para terminar, esse aqui é o penúltimo slide mesmo, esse plano, o desafio da neutralização das emissões, é um exercício e uma missão de fé e esperança. A gente acredita nisso, a gente acredita que vai conseguir, se todos os setores fizerem a parte, a gente acredita. Porque eu falei que é um exercício da fé, baseado numa base de recursos humanos, inovações tecnológicas, juntando o mercado, a educação, onde tem o conhecimento, e a política para fazer a regulação. Esses 3 pilares: a educação, o conhecimento, porque é preciso conhecer as tecnologias, isso é importante, é isso que a gente está fazendo aqui, divulgando conhecimento. Não é o mais importante, mas é o pilar central. E aqui, essa imagem é só para parecer um exercício da fé, alguma coisa de um templo religioso. Aí fala, mas você acredita nisso? Eu vou com o Ariano Suassuna, que já diz que eu não estou aquele otimista tolo, mas também não quero ser um pessimista chato, né? E eu sou um realista esperançoso, acompanhando o Ariano Suassuna nesse dito dele. E, levantando toda essa bola aqui eu gostaria agora de a gente passar, então, para os comentários ou perguntas. Se precisar, eu posso mudar os slides, voltar para os slides e a gente continua conversando. Já até transpirei, Alexandre, eu me lembrei de você, só para dar o troco, eu lembrei de você na sua dissertação de mestrado, aquele calorzão em fevereiro. Já chegou em Vitória o calor, rapaz. Obrigado, JJ. Muito obrigado pela apresentação, pela presença. Abrir agora para os comentários, né? Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta no comentário, por favor, levantar a mão. Opa!
Estava esperando aí os alunos, o público, né, o outro público também se posicionar, mas professor José Joaquim, excelente sua apresentação, um apanhado assim de um histórico, como você mostrou, né, o que você ministra na disciplina da graduação e da pós-graduação, mas assim com um conteúdo muito rico, né, muitos assuntos, muitos temas. Me levou para quando eu estava fazendo a graduação, eu sou engenheiro mecânico, eu fiz a graduação em Lima, terminei a graduação em 94 e me fez lembrar vários assuntos que a gente estudava naquela época, né? Então foi muito, muito, muito bom, excelente a sua palestra, parabéns. Claro, seriam várias perguntas, várias questões, mas eu fiquei assim um pouco curioso de uma forma geral, o assunto que você tratou tem as palavras-chave de cogeração, eficiência energética, e me parece que foca mais em como lidar com aquilo que está sendo produzido, né, assim, dos gases em si. Mas como, quer dizer, eu não sei se essa pergunta poderia se inserir dentro daquilo que você abordou, mas aquilo que está sendo emitido do CO2, por exemplo, como que faz parte dos gases de efeito estufa, quais seriam as tecnologias para capturar e o que fazer com aquilo que é capturado. Pergunto porque esse é um dos assuntos em que a engenharia de petróleo, a indústria de petróleo, tem muito a contribuir. A captura do CO2 e a posterior reinjeção para armazenamento no subsolo ou para produção do petróleo que está retido na rocha porosa. Então, essa outra parte que seria, repito então a pergunta de uma forma resumida, não sei se isso faz parte do plano como um todo, lidar com a captura e o armazenamento ou uso posterior do CO2? Não, excelente pergunta. Segunda pergunta, Roel. Quando eu mostrei o plano lá, eu mostrei as diretrizes. Eu mostrei minimização, eu falei que eu ia ficar em minimização das emissões e também eficiência energética. Mas tem uma parte que é política de compensação. Além de captura, seria reavivar florestas também, que já faz esse serviço, né? Mais árvores para sequestrar, ou porque são 4 diretrizes. O que eu mostrei aqui é a forma de a gente minimizar. O que seria? Já que já está emitindo, então maximiza o potencial, produza mais, aumenta a eficiência energética, porque aí vai reduzir o consumo específico. A outra forma de não emitir é você usar combustíveis que não tenha carbono. Por exemplo, se você usa hidrogênio, em reação com oxigênio, vai sair vapor d'água. Então, não tem CO2. Outra forma é usar biocombustíveis. Muitas vezes a gente pensa que os biocombustíveis lá nos gases de exaustão não tem CO2 na composição lá. Tem, mas é pela análise de ciclo de vida, porque são bio, né? Então, veio de planta, a plantinha lá atrás já sequestrou, já puxou o carbono, que quando você, pela análise de ciclo de vida, quando você emite, ainda o balanço dá positivo. Positivo, ou seja, que o que você emite ainda é menos do que já tinha sido durante a fotossíntese e toda a vida. Então, o que você falou tem sim, então a resposta, depois da essa volta toda, tem. Isso aqui é uma das diretrizes, tá? Primeiro é não emitir, mas se tiver que emitir, e depois tem outras coisas que a gente tem no plano, que é o mercado de carbono também. A gente sabe que o Brasil vai atingir metas fáceis. A gente já está, por exemplo, vou dar um exemplo no setor elétrico. O Brasil hoje nós temos 85% da matriz elétrica, não energética, tá? Da matriz elétrica, 85%. Então, esses 15% são atingíveis facilmente. Então, tem esse negócio de compensação que é mercado de crédito de carbono, né? Eu consigo reduzir mais que você, mais que a minha meta, e você me paga porque você não consegue emitir. Isso aqui seria um mercado entre setores, talvez entre países também, porque a gente tem os próximos 27 anos para ir caminhando nesse sentido. O que você citou especificamente, petróleo. Aqui no Espírito Santo, a gente tem plataformas também. Então, assim, essa parte de petróleo, por exemplo, a ArcelorMittal, numa reunião que a gente teve com ele, estavam falando em gás neutralizado. O que seria? Lá na plataforma já tem a captura de carbono
e o sequestro, e então, por esse balanceamento, esse gás seria neutralizado, por aí. Então, são várias contas que a gente precisa fazer, não é muito minha área assim, para eu te explicar, mas você está certo. Isso aqui é uma das diretrizes, que é captura de carbono, sequestro de carbono, é uma das 4 diretrizes. É uma proposta, um plano, então, muito abrangente, que envolve praticamente todas as pontas, digamos, todos os desafios, né? Muito legal. Isso, e envolve a parte de agricultura, floresta, polu, a parte de resíduos. Por isso é que eu falei para o Alexandre, eu até conversei com o Neival hoje, eu falei, Neival, vou mostrar o nosso plano, mas vou fechar nesse quadradinho aqui, que imagina o que eu falei do plano. A gente tem 4 setores, tem a FOLU, resíduo, transporte, indústria e energia. Eu fui lá em indústria e energia e eu peguei uma coisinha lá em cima. Das 4 diretrizes, eu peguei só a parte de minimização das emissões, de maximização do potencial, e a parte de biocombustíveis. Então, tem muitas coisas. Ainda em energia, tem muitas outras coisas. Aquela parte assim, de sequestro de carbono, captura de carbono, está tudo embaixo. Aliás, vou compartilhar só para... já que você está falando aqui, eu vou... E onde é que está aqui? Ah, tá, estou compartilhando no lugar errado. Vou te mostrar lá, ó, aqui, porque está realmente só rapidinho. Eu acho que dá para mostrar aqui. Vou direto lá, onde... Aqui, ó. Aqui. Então, ó, tá vendo minha tela, Roel? Estou vendo, sim, sim. Tá. Então, você viu, esse aqui é só indústria e energia, né? As estratégias. Eu falei que tem 4 ainda pilares, mas eu fechei só nessa parte aqui, você viu? E depois eu mostrei só essa parte aqui. Mas se você vê o que você perguntou, está aqui nessa parte, ó, estímulo a medidas de compensação de emissões. Você está vendo? Tem muita coisa aqui nessa parte de baixo aqui, deixa eu tirar aqui, ocultar aqui. Desenvolvimento de captura e utilização, armazenamento de CO2, está vendo aqui embaixo? Então, Sim, isso aí. Estimular pesquisas em CCUS. Então, está tudo envolvido aqui, tá? Tem muita coisa. Eu só fechei o que eu restringi essa parte, mas aqui você pode ver aqui, ó. Aqui é só parte que eu não voltei, não desci mais, mas eu parei por aqui, ou seja, parei aqui, você está vendo aqui? Aqui isso. tem... essas 2 coisas aqui estão relacionadas ao que você perguntou aqui. Tá bom? Excelente, excelente. Muita oportunidade para pesquisa, para planejamento e tudo mais. E existe alguma interação? A FAPES participa desse programa? Desse processo tudo? Eu pergunto por causa dos editais de financiamento para a pesquisa e tudo mais, né? Exatamente. Esse projeto ele é financiado pelo governo do estado via FAPES. Então, é um projeto com a FAPES. Os pesquisadores, todos os técnicos aqui são bolsistas nesse projeto. Dá muito trabalho, é muita reunião toda hora, mas é prazeroso, porque é um desafio, né? E você fica... cada vez que você conversa com os setores, a gente troca muita informação. Alguém posta lá, por exemplo, na Suécia já estão produzindo aço verde, e a gente conversa com muitos setores, de muita pesquisa, muita reunião. Tem muita gente que participa, que tem participação. Inclusive, estava aqui o Atila há pouco, que trabalha na marca ambiental. Tem outros apoios. Eu coloquei a equipe técnica, mas tem muitas consultas, a Findes, as indústrias, a gente fez reunião com a ArcelorMittal, mas o projeto é via FAPES. A equipe mesmo, todos os membros da equipe são bolsistas nesse projeto. Por isso que eu falei, eu entrei no projeto no meio deste ano e eu entrei nesse projeto por 1 ano. É nesse período que a gente está traçando as rotas, as estratégias e talvez eu vou ficar até no projeto até meio de 2023,
que é a hora que vai entrar em outras coisas, que já é integração com o governo do Estado, outros órgãos, às vezes coisas legais da parte jurídica, incentivo, envolve a parte econômica, que aí eu já não sei muito dar pitaco, mas é na parte técnica aqui. É muito vasto, muito vasto. Tem uma empresa que você mencionou, a Marca Ambiental, se eu não me equivoco, acho que um ex-aluno do PRH, na época que eu participei, Pedro Ribeiro Castro, eu acho que ele é do grupo gestor dessa marca ambiental, se eu não estou equivocado. Opa, mas vou acionar o Átila está aqui, que não sei se ele já saiu. Eu lembro, Pedro Castro é o nome dele, e eu lembro que ele está associado com essa empresa, Marca Ambiental. Sim, a marca ambiental é uma empresa de valorização de recursos sólidos urbanos, que coleta o chamado lixo aí, tem um aterro, e faz eu ia acionar o Átila para falar alguma coisa, mas ele já foi embora. Eu estou procurando se o Lucas Silveira está aqui também, já foi embora. Eu não conheço. Você falou, é Pedro, que é o nome dele? Pedro Castro, ele foi bolsista do PRH 29, na época que eu estava lá. Muito tempo atrás. Ele é da engenharia ambiental ali da UFES. Eu lembro dele muito claramente. Não, o Átila deve conhecer. A gente está com uma parceria. Aqui está, por exemplo, que eu estou vendo aqui o Lucas Loyola, que faz parte do projeto que a gente está estabelecendo com a marca ambiental. Mas tem o pessoal da empresa também, que eu falei, que é o Átila e o Lucas Silveira, que é professor na UCL, o Lucas também. O Lucas faz um monte de coisa. Mas eu acho que é isso que eu estou localizando, não estou vendo mais ninguém. Eles poderiam te falar. A gente está começando agora o projeto com eles, levantando os dados, fazendo simulação. Tem uma parceria com um representante de Psipro, que é o Leandro, que está junto nessa parceria. A gente está firmando agora, nem assinamos ainda o convênio. Você sabe que é uma tramitação difícil dentro da UFS, passa no departamento, vai para o setor jurídico, volta, aí entra festa. É um aprendizado. Você deve estar sofrendo isso do PRH, né? Nossa, nem me fala. Muita burocracia. Muita burocracia enfrentando aqui. A gente, eu acho que as coisas vão até melhorando. Alguns anos atrás era mais burocracia ainda. Então, porque agora é digital, né? Sim, o processo está digital. Agora você manda, chega na hora. Na época a gente tinha que esperar malote, né? Os malotes. Exatamente. Vou devolver a palavra ao Alexandre. Obrigado pelos comentários, José Joaquim. Por nada. Eu que agradeço pelas perguntas aí. Eu tô vendo aqui que tá muita gente. Você está com audiência até lá de Cabo Verde, viu, Alexandre? Tá vendo? Eu estou vendo um tal de Eric Lima aqui, o Marco também falou que ia participar. Quer dizer, o Eric está na Alemanha agora, mas o Eric você chegou a conhecer, né? Fez mestrado, você não chegou a conhecer com o Rogério Ramos, mas em 2013... Não, acho que não. Ele fez, eu acho que é 2013, 2014, por aí. Ele está na Alemanha agora, mas ele está assistindo, é a audiência cabo-verdiana, meu conterrâneo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta para o professor José Joaquim? Gente, podem perguntar. O pessoal está com... Vamos tá nervoso já. Eu já fiz o meu monólogo aqui, agora é hora de a gente dialogar. Eu acho que eles estão mais acostumados com você, depois eles vão perguntar para você, Alexandre. E como tem aquela parte que eu falei lá de repotenciação das termoelétricas do Estado, que você sabe falar melhor que eu, que foi assunto da sua tese, aí depois você ajuda a desmiuçar para os meninos aqui. Vou combinar um outro seminário só sobre esse tema. Curiosidade, vocês estão com quantos bolsistas hoje no PRH de vocês? Na graduação são muito poucos. Os do mestrado e doutorado estão praticamente preenchidos, mas na graduação a demanda sim é escassa. Estamos com, na verdade, bolsas para preencher, são 10 e foram preenchidas nessa nova cota. Estão sendo preenchidas uma bolsa. E Nossa,
Mas isso é um problema, não é só daqui, viu, Joel? Na reunião que a gente teve dos PRHs, a maioria dos coordenadores e dos PVs estavam reclamando, né, tentar ajustar o valor da bolsa ou algum outro tipo de incentivo, porque os alunos, principalmente de graduação, não está tendo procura em todos os PRHs, não é só... Então, o problema, a gente está tendo problema, às vezes o valor pago, às vezes é menor do que o que os alunos conseguem, por exemplo, fazendo estágio na indústria, de bolsa e estágio. Algumas bolsas também não atualizaram, aí está sendo pouco atrativo hoje. Se bem que estão falando em aumentar. Lá na época, como eu fiz parte desse PRH de 2009, eu participei de um monte de RAA, né, reunião anual de avaliação, tem os encontros de COO e IPV, né, de coordenadores IPVs, que eram anuais também, e a gente vivia debatendo isso. A gente teve todos os momentos, Roel. Teve uma época, por exemplo, que entrou o PRH, pediu para a Petrobras que financiasse direto os PRHs da ANP, e a Petrobras abriu uns PRHs da Petrobras. Teve uma época que a gente estava tendo bolsa e não tinha aluno, mas isso aqui, 2014, etc. Depois o negócio ficou escasso, ficou os últimos 4 anos, até abrir esse segundo, como é que vocês estão chamando isso, essa segunda fase? Ciclo. Segundo ciclo. Até abrir esse segundo ciclo, que foi o edital de 2018 ou 2019, por aí. 18, dezembro de 2018. Isso, eu lembro que em janeiro eu estava de férias em Cabo Verde, eu estava escrevendo a proposta, por isso é que a gente não continuou, porque eu estava de férias, tentando escrever o projeto, aí nem gozei das minhas férias, nem consegui o projeto. Não fiz. O edital ficou vigente um mês apenas. Foi muito rápido. Só dezembro, foi uma coisa assim, muito, muito corrida. Mas né? eu lembro que foi até, eu acho que é meio de janeiro, porque no início de janeiro eu lembro que eu estava já de volta de Cabo Verde, numa das ilhas lá, e eu trocando com a IOF, tentando preencher aquele negócio complicado lá, escrevendo o projeto, e a gente acabou ficando como primeiro suplente, entendeu? Eu acho que tinha até número 80 e a gente 81, por aí. Mas a gente teve, de 2014 até 2018, o programa ficou se sobrevivendo. Não tinha recursos para nada, não tinha bolsas. Estava praticamente eu e o IOF, e 1 ou 2, 3 bolsistas. Isso porque a gente já chegou a ter cerca de 70 e tantos bolsistas no total, de graduação, mestrado e doutorado. E o nosso programa, acho que foi, não lembro, foi 2009, foi avaliado como o melhor PRH do Brasil, ficou em primeiro lugar na época. Aí a gente ganhou um monte de bolsa, que veio começar a entrar em 2012, mas Petrobras tinha um volume de bolsas, e numa época que eu estava sem pesquisador visitante e sem secretária. Eles não permitiam pagar secretária, recurso para pagar secretária. Esse apoio técnico é só de agora, desse ciclo, sim. Verdade. Foi numa época que eu não fiquei doido por pouco, porque eu sou forte. Foi um teste de resistência. Muito trabalho, realmente, sim. Isso. Uma das questões também que eu avalio assim, pelos poucos alunos de graduação, como pelo interesse nas bolsas, é porque há muitas exigências também por parte da ANP-FINEP. São relatórios semestrais, se fazer isso, se fazer aquilo, porque você procura resultados no final, né? E muitas vezes um aluno que é da graduação, pelo menos a UFES tem essa política, né? Entrega a bolsa e não cobra nada até 2 anos depois, né? E isso no PRH não funciona. No PRH, a cada 6 meses você tem que estar apresentando o resultado. Então, como se muda um pouco a filosofia de trabalho de alguém que nunca foi cobrado apenas receber a bolsa, digamos, porque a universidade não exige assim um retorno específico. Já você que foi coordenador, sabe que a ANP e a FINEP estão em cima o tempo todo, assim, pedindo resultados, e isso, eu acho que é um pouco que me parece que terminou também assim, assustando aos alunos de graduação, né? Tenho essa impressão. Na época equilibrava mais ou menos, porque os alunos tinham essa exigência de relatório, mas na época tinha muitos recursos de taxa de bancada. Então, o aluno, ele preferia ficar no PRH, mesmo assim,
para ele poder ter recursos para participar em congresso, recursos para comprar livro, comprar um software, comprar... Então, tinha essa coisa. Muita gente ia para o PRH, apesar da exigência, mas porque conseguia participar em congresso e ter recursos. Que a CAPES, na época, tinha muito pouco recurso do PROAP, como está tendo agora, muito pouco. E tinha o PRH permitia isso, recursos de taxas bancárias. A taxa bancária continua sendo 30%. O problema no uso da taxa bancária são também as regras, assim, a burocracia para que a ANP, a FINEP aprove. Nossa, o negócio que chega a assustar às vezes. Você tem que pedir autorização. Tudo que você vai fazer era para pedir autorização. E demora 15 dias para dar uma resposta, e às vezes dá resposta solicitando justificativas, assim, Então, há um recurso que às vezes não dá para usar, por causa da burocracia. Burocracia e também por causa de tudo rubricado, tudo carimbado para tanta coisa. Mas então a taxa de bancada ficou ruim. Na época, a taxa de bancada era um por um. Cada bolsa tinha o mesmo valor de taxa de bancada. Se você... Então, reduziu para 30 e aumentou a cobrança em termos de justificativas, imagina. A cobrança, eu acho que por o que você está me contando, sempre foi difícil, eu tinha que pedir autorização. Mas, assim, cada por exemplo, uma bolsa de R$600, que era na época, que era para graduação, cada bolsa tinha direito a mensalmente 600. Agora, era o que eles contavam para taxas bancárias, só que não era para o aluno, você tem que redistribuir, porque tem trabalhos que são teóricos e que não gastam muito, enquanto tem trabalhos que são experimentais, que gastam mais. Então, a gente tinha que fazer esse trabalho. É verdade. Mas muito bom te conhecer, ainda que seja por vídeo. Você esteve no mesmo lugar que eu tive depois, e agora você está no mesmo lugar que eu já estive também, sofrendo do mesmo jeito. Acho que com parceria com o Alexandre, que foi um grande parceiro para mim também. Sim, foi você que lembra que você me recomendou, né? Depois eu confidenciei ao Alexandre, assim, que foi um processo de seleção por indicação, na verdade, né? Porque processos através de digital e que não deram certo, e dessa vez, Alexandre está indo muito bem, né? Então, acho que é uma oportunidade para você também, José Joaquim, vir aqui para São Mateus, né? Conhecer o espaço, se reencontrar com o Alexandre, e aí a gente vai ter um papo presencialmente, porque um seminário ao vivo, assim, presencial, tem outro impacto, né? E agora, esperamos que a pandemia não atrapalhe tanto, mas podemos pensar para o próximo semestre, se sua agenda permitir, fazer uma visita aqui ao campus, né? São Mateus. Com certeza. Eu já estive umas 3 vezes fazendo palestra no IFES, que é lá do lado. Sim, ao lado, exatamente, em frente ali. Exatamente, que é lá do lado. Eu já tive várias vezes, porque eu tenho muitos ex-alunos orientados também, professores no IFES aí, já fui acho que umas 3 vezes fazer palestras aí no IFES, mas também eu frequento bastante São Mateus e a região norte para ir passear também. Eu gosto de visitar a região Itaúnas e show de bola, hein? Muito bonito. Conceição da Barra, a própria São Mateus, então... Curiri também. Vira e mexe, quando tem alguma folga, eu já fui várias vezes a trabalho, mas eu frequento a região também a passeio. Convidado, então, para voltar aqui alguma hora eu vou aí fazer uma palestra, algum workshop, algum outro assunto que vocês acharem interessante, que eu estou à disposição para colaborar. Já falei para o Alexandre, estamos juntos. Uma vez parceria, sempre parceria. Pode contar comigo. E porque ele pode contar comigo, porque eu estou contando com ele sempre. Tem que ser assim, claro. Tá. Bom, agradeço de novo, Jota, a disponibilidade, né? Uma excelente palestra. Agradeço em nome dos bolsistas, né? Todos os participantes. E muito obrigado. Uma ótima palestra. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau a todos. Obrigado pela audiência de todos. Estou vendo a minha orientada Brunella aqui também, que eu não falei, e muitas outras pessoas. Obrigado a todos que assistiram à palestra. Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer coisa que eu não expliquei direito, o Alexandre vai explicar melhor que eu, tá? É só perguntar para ele que ele explica melhor. Um abraço a todos, continuação de boa semana aí. Muito obrigado, um abraço também. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.